Saudações, turma. Bem, recebi alguma dificuldade de alguns colegas. Então, vamos resolver o exercício número 2, a linha F e a linha G. Tem mais exercícios, só que por causa do tempo, vou fazer 2 vídeos seguidos, né? Então, vamos resolver primeiro este exercício. Então, temos aqui n mais 1 fatorial vezes n mais 2. Esse n mais 2 não tem fatorial. Tudo isso está dividido por n menos 1 fatorial a multiplicar por n ao quadrado mais 3n mais 2. Não tem fatorial também este aqui. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro é fatorizarmos esta equação quadrática que nós temos aqui. Então, como é que nós vamos fatorizar a equação quadrática? Então, como foi aprendido na 10ª classe, nós dissemos que ax ao quadrado mais bx mais c. Para fatorizarmos, devemos escrever da seguinte forma. A, que está a multiplicar por x menos x1, vezes x menos x2. Então, o que eu preciso aqui para fatorizar? Preciso de x1 e x2. Então, eu tenho aqui a minha equação, que é n ao quadrado mais 3n mais 2 tem que igualar isso a zero. Então, vamos resolver as raízes dessa equação, que é x1 e x2, para depois substituirmos aqui, nesses espaços que nós temos aqui. Então, há várias formas de como resolver, né? Podem usar a forma resolvente, que é calculando delta, né? Vamos lembrar um pouco, para quem se esqueceu. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual. Qual é o valor de b na nossa equação? Então, o valor de b na nossa equação é 3n. Então, ficamos com 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a é 1 vezes o valor de c é 2. Então, delta vai ser igual a 3 ao quadrado é 9 menos 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Então, delta vai ser igual a 1. Então, já tenho o valor de delta. Depois de calcular delta, vamos calcular N1 e N2, que é o meu x1 e x2, que são os valores que eu vou substituir aqui. Então, como é que eu vou calcular N1 e N2? Eu tenho que fazer o seguinte, saber a fórmula, que é a tal fórmula resolvente. Então, N é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Assim, essa é a nossa fórmula resolvente. Então, N1 vai ser igual. Então, vamos ver. Qual é o valor de B? O valor de B é 3 positivo. Então, aqui na fórmula, nós temos menos B. Então, o 3 positivo, quando vem aqui na fórmula, ficamos com menos 3. Como eu estou a calcular o N1, então significa que N1 vai levar esse sinal de cima, o N2 vai levar o sinal de baixo. Então, N1, vamos ter aqui mais. Então, delta aqui nós temos 1. Então, é esse 1 que nós vamos substituir aqui dentro. Então, vamos dizer o quê? Raiz quadrada de 1. Quanto é que dá raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 dá 1. Tudo isso sobre 2, que está a multiplicar por quê? Está a multiplicar por 1. Como 2 está a multiplicar por 1, todos nós sabemos que vai dar 2. Ok, então isso vai ser igual. Menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 dá-nos menos 2. Tudo isso sobra 2 vezes 1 dá-nos 2. Então isso vai ser igual. Menos 2 dividido por 2 dá-nos menos 1. Então já tenho N1, uma das raízes. Falta-me o N2. Então vamos dizer N2 vai ser igual a menos 3, que é o valor de B. 3 substituindo aqui na fórmula, ficamos com menos 3. Como eu disse, o N1 leva o sinal de cima, o N2 leva o sinal de baixo. Então nós vamos levar o sinal negativo agora. Então vai ser menos, delta é 1. Quando colocamos aqui, a raiz quadrada de delta vai dar 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Da mesma forma como fizemos aqui. Então, isso vai ser igual
Menos 3 menos 1 dá menos 4. Tudo isso sobre no 2. Isso vai ser igual. Menos 4 dividido por 2 vai nos dar menos 2. Então, já tenho N1 e N2. Então, o que eu hei de fazer agora? Vou nesta nossa fórmula que nós temos aqui. Então, isso vai ser igual. Lembrando que este aqui foi um exemplo, usei variável x, mas no nosso exercício, as nossas variáveis são n. Então, o que eu hei de fazer? Vou dizer o seguinte: qual é o valor de a na nossa equação aqui? O valor de a é 1. Então, vamos substituir aqui 1. Abrimos parênteses. Então, aqui onde tem x, eu vou colocar n. Então, vai ser n. Então, o meu x1 é o meu n1. O meu n1 é menos 1. Então, menos 1, com este menos da fórmula, ficamos com mais 1. Abrimos parênteses. O meu x aqui, também como eu disse, eu substituo por n, porque é a nossa variável, n. Então, o meu n2 é menos 2. O menos 2, com esse menos aqui, vamos ter mais 2. Então, fatorizar é isso. Significa o quê? Que n ao quadrado mais 3n mais 2 é o mesmo dizer, né? É o mesmo dizer n mais 1 vezes n mais 2. É a mesma coisa. Escrever isso, eu mesmo escrever isso. Quer dizer, desta equação fatorizamos e encontramos esta. Então, nós queremos escrever esta equação desta forma, para podermos depois simplificar. Então, depois disso, vamos dizer o seguinte, que a nossa equação, a nossa expressão é aquela que está lá em cima, que é n mais 1 fatorial vezes n mais 2, tudo isso sobre n menos 1 fatorial vezes n ao quadrado mais 3n mais 2. Então, isso vai ser igual. Então, para o caso de fatorial, nós dissemos que devemos verificar entre esses dois qual deles é o maior. Então, o maior é esse, n mais 1. Então, vamos reduzir o n mais 1 até encontrarmos o n menos 1. Então, vamos dizer n mais 1 vezes n mais 1, o seu o valor decrescente de n mais 1, né? O seu antecessor é o n. O seu antecessor é n menos 1 fatorial. Assim. Então, vezes esse n mais 2. Quer dizer, eu reduzi o n mais 1 fatorial até encontrar o n menos 1 fatorial. Mas não posso me esquecer desse n mais 2, que esse eu tenho que colocar aqui. Então, tudo isso sobre... Aqui mantemos, que é n menos 1 fatorial vezes... Então, como eu disse, essa expressão vamos escrever dessa forma que eu tenho aqui, que vai ser n mais 1 vezes n mais 2. Assim. Então, o que dá para simplificar aqui? É muita coisa. N mais 1, temos o n mais 1. Tenho n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial. Tenho n mais 2 com o n mais 2. O que nos sobra aqui? É só este n que nós estamos a ver aqui em cima. Então, n. Então, quer dizer que a solução da simplificação deste exercício é o n. Terminou o nosso exercício, nosso primeiro exercício. Levamos muito tempo a resolver este exercício que não havia necessidade para tal. Então, eu prefiro terminar este vídeo por aqui. No próximo vídeo, vamos dar continuidade na linha G. Sempre não se esqueçam de se subscrever para receber sempre as notificações.